Olá, amigos! Que satisfação chegar até você novamente, iniciando aqui o mês de outubro do programa Espiritismo para Todos, aqui pela TVM de Matão. Ontem, dia 3 de outubro, segunda-feira, é a data em que os espíritas relembram e comemoram a data de nascimento de Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Aos 50 anos, teve a sua atenção chamada para os fenômenos produzidos pelos espíritos. Interessou-se pelo assunto, foi pesquisar e culminou com a publicação de O Livro dos Espíritos, que deu origem ao Espiritismo. De lá para cá, muitos estudiosos se debruçaram sobre os fenômenos e os textos da codificação, originando um amplo trabalho de pesquisa e cultura doutrinária. No primeiro programa de outubro, hoje, terça-feira, 4 de outubro, nós trazemos o professor Edmir Garcia, da cidade de Bebedouro, e vai nos falar sobre o tema Falando de Kardec. Vai nos trazer uma apreciação da Revista Espírita, uma publicação fundada por Allan Kardec. O Edmir é muito conhecido aqui em Matão, sempre esteve aqui, está muito ligado às diversas casas e é ele o nosso convidado. Bem-vindo, Edmir. Bom trabalho. Olá, amigos. É um prazer falar com vocês nesse momento em que nós desenvolvemos melhor a tecnologia no movimento espírita. Devido à pandemia, acabamos utilizando bastante esse recurso e temos a oportunidade hoje de falarmos sobre o mestre Kardec. Hoje nós escolhemos falar de um texto da Revista Espírita do ano 11, dezembro de 1968, número 12 desse ano, Esse discurso foi proferido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 1º de novembro de 1868, saiu na revista de dezembro e foi na sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos. E Kardec então nos trouxe diversas reflexões, diversas informações muito importantes para nós. Dentre elas, a reflexão, ele começa dizendo do porquê nos reunirmos, E ele diz que, conforme o Mestre Jesus já havia nos dito, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali estaríamos. Então, o motivo daquela reunião era justamente que o espírita acredita, pensa que o ensinamento do Cristo da reunião é altamente positivo. Também ele começa explicando se nós deveríamos comemorar o Dia dos Mortos, aqui no Brasil nós chamamos de finados, dia 2 de novembro. E ele diz que não é necessário que a gente faça nada exterior, mas ao lembrarmos nessa data dos nossos irmãos desencarnados, nós estamos demonstrando simpatia, afeição, e isso é percebido sim pelos irmãos. Claro que alguns valorizam mais, sentem falta disso, outros já devido ao seu grau evolutivo não se preocupam muito com essa lembrança, mas é bom saber que as pessoas que nós amamos, que nos amam, estão de alguma maneira em comunhão de pensamento conosco quando estamos encarnados e alguns dos nossos afetos no mundo espiritual ou vice-versa. Também Kardec coloca que ao nos reunirmos, nós estabelecemos uma comunhão de pensamentos, que essa comunhão de pensamentos ela vai gerar, ou pelo menos essa é a intenção, uma unidade de desejo, de aspiração. Então estamos todos orando, estamos todos vibrando positivamente para uma determinada pessoa ou para uma determinada causa, e isso com certeza gera energias positivas que são canalizadas para essas pessoas que estamos mentalizando. O Espiritismo nos explica que o pensamento não é apenas uma força moral e abstrata, ele é uma força bastante concreta. Nós sabemos que quando pensamos, nós emitimos ondas, e hoje a física estuda as ondas. Na época de Kardec isso, claro, não tinha
esse grau de aparelhagem, de tecnologia para percebermos as ondas, mas sabemos hoje que toda fala, todo pensamento emite ondas. Então, ao nos reunirmos e pensarmos algo e falarmos, né, algo, nós estamos emitindo ondas. E que então esse pensamento, né, que é essencialmente um atributo material, nos distingue da matéria. Uma outra questão importante que Kardec aborda é que os nossos pensamentos e vibrações, eles atuam sobre o ambiente, não é? Eles agem sobre o ambiente que nós estamos. Então, o ar acaba carregando esses pensamentos. Às vezes nós brincamos na casa espírita que a nossa prece é tão fraquinha, não é? Que ela não passa da janela ali, principalmente quando ela é feita já deitado na cama, no momento de dormirmos. Então nós não conseguimos canalizar, impulsionar os nossos pensamentos. Mas quando estamos numa casa espírita, estamos numa assembleia com outras pessoas, isso com certeza é facilitado, né? Porque o pensamento de todos ali é potencializado e acaba sendo conduzido pelo ar, como falei anteriormente, por essas ondas que vão atingir aquele objetivo que nós desejamos. Interessante, né? Hoje também sabemos através da ciência isso, que esses pensamentos formam ondas e raios que se cruzam por todos os lugares que nós estamos, sem um interferir no outro. Então nós poderíamos grosseiramente dizer que as ondas de TV, as ondas de rádio AM, FM, as ondas da internet, elas se cruzam, mas elas têm frequências diferentes e isso faz com que elas não interfiram, né, uma nas outras aí. Então é assim também com relação aos pensamentos. Uma coisa interessante é que Kardec compara uma reunião, uma assembleia, como se fosse uma orquestra, um coro. Né? Uma pessoa cantando é uma coisa, mas quando nós temos um coro, né, de instrumentos ou de vozes, isso com certeza causa um impacto muito claro, que desde que esse coro, essa orquestra esteja bem ensaiado, né? E isso causa com certeza um efeito muito diferente do que apenas uma pessoa pensando ali. Só que aí Kardec vai abordar o seguinte: todas as assembleias que ele está dizendo são positivas, todas são harmônicas? Nós sabemos que não. Então ele vai fazer uma distinção, que algumas assembleias com um número de pessoas afins àquelas pessoas ali, elas podem produzir uma energia altamente positiva. Mas se nós aumentarmos demais, né, o número de participantes, também perderemos essa harmonia, porque seriam pessoas muito diferentes, né, sem o mesmo pensamento, sem as mesmas vibrações. Isso também colocaria a perder aí. Então seria uma reunião em desarmonia. Então nós devemos buscar nos reunir com pessoas que pensam, que sentem de maneira semelhante, similar a nós, porque assim teremos um coro afinado, teremos uma orquestra bem ensaiada. A comunhão de pensamentos produz um efeito físico, não é? Então é comum nós ouvirmos na história da humanidade que em outras religiões, depois a própria doutrina espírita e a ciência confirmando isso, que quando alguém ficava doente, várias pessoas se reuniam para orar, né? Fazendo novenas, fazendo missas para essas pessoas, e funcionava. Poxa, a pessoa melhorou, a pessoa se curou. Por que que isso acontecia? Exatamente porque essas ondas produzidas por essa assembleia harmônica atingia o paciente, a pessoa que estava doente, e levava o benefício desejado, né? O benefício que aquelas pessoas estavam ali vibrando nesse sentido. A comunhão também não se dá só entre os encarnados. Então nós estamos falando de uma assembleia de encarnados, mas nós temos que pensar que nessa mesma assembleia nós temos desencarnados. E aí o Kardec está falando, lembrem-se, né,
na sessão anual ali de comemoração dos Dias dos Mortos. Então ele diz, olha, nós encarnados e os nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual, nos reunimos e comungamos pensamentos semelhantes, similares, e isso também com certeza engrossa esse coro de vibrações positivas. Todas as religiões, todas as reuniões religiosas deveriam ser fundadas na comunhão de pensamentos, mas o Kardec diz que claramente nós sabemos que não é. Nem na casa espírita e nem em nenhuma outra religião teremos 100% das reuniões, das assembleias fundada na unicidade ali de pensamento e sentimento. Uma coisa interessante que Kardec aborda aqui é que muitas pessoas dizem assim, não seria melhor nós construirmos hospitais, construirmos asilos do que construirmos templos para as pessoas se reunirem? E ele diz, olha, se um materialista disser isso, eu até entendo, mas um espírita dizendo isso, ele provavelmente não estudou e não conhece a força, o poder da comunhão de pensamentos. Então, que, sem desmerecer, claro, a construção de obras assistenciais, mas ele está dizendo que nós espíritas, quando pensamos como espíritas, valorizamos muito a reunião de pessoas, como numa casa espírita, num templo religioso aí. E diz mais que o isolamento religioso, como social, é fruto do nosso egoísmo e conduz a mais egoísmo ainda. Será que nós, e aí ele faz um questionamento, será que nós somos fortes o suficiente para abrirmos mão dessas assembleias? Será que sozinhos nós temos condição para isso? Eu sempre costumo dizer que Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa, grandes mulheres e homens que nós temos como referência na humanidade, eles nem precisariam ir a templos e assembleias porque eles em si eram templos. Mas aí Kardec questiona, todos nós temos essa condição moral, todos nós temos essa compreensão da realidade espiritual? E a resposta é óbvia que não. Por isso nós precisamos nos reunir, precisamos ainda das assembleias. Mas eu vou me afastar porque existem problemas na instituição. E o Kardec diz, bom, se há problemas, vamos ficar e ajudar a resolvê-los. Assim deve agir um espírita que compreendeu a mensagem através do estudo. Precisamos então aprender a trabalhar coletivamente, não querer que a nossa opinião prevaleça sobre a opinião dos outros. Muitas vezes isso é uma forma que Deus nos ofereceu, trabalhar em diretorias, para combatermos o nosso egoísmo, para combatermos o nosso orgulho. E nós, às vezes, abrimos mão disso. Quais devem ser os laços a nos unirem, A fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência. Com isso, eu trago essa reflexão que o nosso querido Allan Kardec nos trouxe no dia 1º de novembro de 1868. Me despeço aqui de todos. E com isso, nós tivemos aí hoje uma homenagem à lembrança da data histórica de 3 de outubro, em homenagem ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Procure conhecer as obras desse grande professor, desse estudioso, desse filósofo, desse autêntico cientista, benfeitor da humanidade e, acima de tudo, um gênio, graças à sua lucidez, que produziu a obra O Livro dos Espíritos e demais obras da codificação espírita. Agradecemos ao Edmir pela apreciação muito clara nesta noite de terça-feira. Boa noite a você e até a próxima semana.